Olá para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz César Cordeiro, sou professor de língua portuguesa e vou resolver com você aqui, fazer na verdade uma pequena análise sobre esse simulado solidário aqui do ICL. Língua portuguesa, uma matéria aí que neste concurso da Prefeitura Municipal de Berlândia, tem peso 2, então é uma prova muito importante para nós. Pensando aí na banca Consuplan, nós sabemos que ela vai cobrar de nós, como é característico dela, um texto. Eu vou dar uma passada aqui, ó, por entre os slides, e olha só, nós temos um texto longo, que é bem provável que tenha, e 10 questões relacionadas a esse texto, como vocês estão vendo aqui, ó, eu passando em cada um deles, ok? Bom, essa é a característica da banca. A maioria dessas questões, eles montarão de um jeito para que você leia o enunciado, mas volte ao texto. Por isso que é importante, em primeiro lugar, ao fazer a leitura do texto, que você enumere os parágrafos. Enquanto você estiver fazendo a leitura do texto, você vai lá enumerando os parágrafos, certo? Justamente para facilitar depois o seu retorno, a volta que você tem que fazer ao texto para tirar qualquer dúvida, ok? Aqui, ó, fazendo rapidamente essa contagem, deixa eu ver se eu contei certo, contei. Nós temos aqui 13 parágrafos, certo? E outra coisa, não leia diretamente a questão, não leia diretamente o texto. Comece pela primeira e segunda questão. É provável que a primeira e a segunda questão, elas sejam de interpretação de texto, correto? A primeira questão, olha só, fala assim: de acordo com o texto, a OTAN considera a Rússia... o que será o texto vai falar? O que a OTAN classifica a Rússia, considera a Rússia, tem a falar, tem a dizer sobre a Rússia? E a segunda pergunta: considerando as informações do texto, é possível inferir. Esse termo inferir tem a ver com interpretar, ou um sinônimo disso daqui, que é deduzir. Interpretar ou deduzir uma implicação estratégica do investimento em infraestrutura civil para a defesa de países membros da OTAN. Essa inferência é a de quê? Então beleza, vamos buscar uma inferência, ou seja, dedução e interpretação sobre uma implicação estratégica do investimento em infraestrutura civil para a defesa dos países membros da OTAN. Beleza, a partir disso aí sim eu farei a leitura do texto, né? Uma dica: se o texto tiver aqui, ó, título e subtítulo, então a chance do gênero textual aqui, ele ser um gênero textual da esfera jornalística. Gênero textual da esfera jornalística. E aí você vai ter o quê? Você vai ter, normalmente, notícia ou reportagem, que são os dois mais comuns quando se trata de estrutura que tem esse título, tá bom? Bom, países da OTAN concordam em investir 5% do PIB em defesa. Medida ocorre diante de ameaça representada pela Rússia. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, concordaram em aumentar para 5% do Produto Interno Bruto, PIB, os gastos em defesa. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira na declaração final da cúpula da Aliança Militar Ocidental em Haia, diante da ameaça representada pela Rússia após a invasão da Ucrânia. Os aliados se comprometem a investir 5% do PIB anual em necessidades básicas de defesa e despesas relacionadas à defesa e segurança até 2035, a fim de garantir obrigações individuais e coletivas, de acordo com o artigo 3º, aqui tinha que ser artigo 3º, tá bom? Mas o texto está falando artigo 3, do Tratado de Washington, diz o texto. A Aliança Militar explica ainda que seus membros alocarão pelo menos 3,5% do PIB anual, com base na definição acordada, para financiar os requisitos básicos da defesa, enquanto que o outro 1,5% será destinado, 1,5% será destinado ao setor de segurança mais geral, incluindo melhorias em estradas, pontes, portos e aeroportos.
o que permitirá que as Forças Armadas sejam mobilizadas com mais eficiência. Até agora a gente não conseguiu ler nesses 4 primeiros parágrafos qual é a definição que a OTAN ela faz sobre a Rússia, né, que é a primeira pergunta. Além disso, será permitido usar verbas para implementar ações que tenham o objetivo de combater ataques cibernéticos e híbridos, na tentativa de preparar as sociedades para conflitos futuros. Os países concordarem em apresentar planos anuais que mostrem um caminho confiável e gradual para atingir esse objetivo, acrescenta o comunicado prevendo uma revisão em 2029. Ainda de acordo com a OTAN, os membros se declararam unidos diante de profundas ameaças e desafio à segurança, em particular a ameaça de longo prazo representada pela Rússia, a segurança euroatlântica e a persistente ameaça do terrorismo. Como previsto, devido à oposição dos Estados Unidos, a nota não fornece uma definição clara da invasão russa no território ucraniano como uma guerra de agressão. Por fim, os países membros reiteraram seu compromisso soberano de fornecer apoio à Ucrânia. No entanto, oposição de ideia, né? Conectivo, que dá a ideia de oposição, o documento, como amplamente esperado, exclui qualquer menção a uma futura entrada de Kiev na aliança, ao contrário do que ocorreu em Washington no ano passado, onde havia sido estabelecido o princípio do caminho irreversível. Além disso, não há referências a compromissos financeiros para Kiev. No ano passado, eram 40 bilhões de euros por ano. Após o fim da reunião, a TV estatal turca, TRT, informou que a próxima cúpula da OTAN, agendada para 2026, será realizada na Turquia. Ano que vem, né? O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou ontem a sua intenção, de sediar a reunião do próximo ano, destacando a contribuição militar de Ankara para a aliança onde o exército turco é o segundo maior, depois dos Estados Unidos. Muito bem. E aí a gente volta à pergunta. A OTAN considera a Rússia um país inofensivo, ou seja, uma nação que não apresenta ameaça significativa? Não, né, gente? Por isso que se eles considerassem inofensivos, eles não estariam propondo esses 5%, né, de utilização do PIB cada país em segurança. Apenas uma ameaça temporária e de baixa relevância para a segurança euroatlântica? Não. Pode observar aqui no texto, ele usa um termo aqui, ó, que eles declararam que a Rússia é uma ameaça constante, certo? Tem algum trechinho aqui que fala sobre isso. Aqui, ó, 7º parágrafo. Vou colocar aqui um marca-texto para ficar bem interessante, ó. Os membros se declararam unidos diante de profundas ameaças e desafios à segurança, em particular a ameaça de longo prazo representada pela Rússia. Ou seja, nós observamos que aqui realmente está incorreto, não é uma ameaça temporária. Letra C, como a vítima de uma guerra de agressão, muito alinhada ao posicionamento dos Estados Unidos. Olha, a OTAN considera a Rússia uma vítima de uma guerra de agressão. Gente, a OTAN, na verdade, estava considerando como vítima a Ucrânia, mas não mencionou se era guerra de agressão. Desculpa, a OTAN sim, mas os Estados Unidos não, né? Mas como vítima a Rússia, não, né, gente? Então a resposta ela é a letra D, que fala assim, como a ameaça de longo prazo, sim, a segurança euroatlântica, sim, mas evita classificações categóricas devido à oposição dos Estados Unidos. É verdade, os Estados Unidos não decidem se é considerado guerra de agressão ou não. Muito bem, então a resposta da número 1, letra D. Questão número 2, é possível inferir, é possível interpretar em relação a uma implicação estratégica do investimento em infraestrutura civil para a defesa dos países membros da OTAN. Muito bem, o que acontece? Nós vamos ler cada um desses aqui e vamos ver o que se encaixa melhor no que o texto diz. Quando nós falamos interpretar ou deduzir, significa o quê? Que é algo que pode ser que não esteja tão explícito no texto. Na letra A fala que a estrutura civil será utilizada exclusivamente para fins humanitários, não havendo menção a aspectos militares. Gente, quando tiver palavras que são exclusivistas, né,
separatistas, enfim, você não pode de jeito maneira achar que aquilo ali é correto. Você tem que ficar com o pé atrás, porque a chance disso daqui estar incorreto é muito grande. Bom, ele fala assim, uma vez que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não lida com essas questões. Olha só, meu povo, quando a gente fala assim que não há menção para aspectos militares, o texto ele não diz sobre isso. Lembra ali que eu destaquei em relação às porcentagens? Porque ele sugere 5% aqui, ó, de aplicação do produto interno bruto, desses 3,5%, olha aqui, ó, para financiar requisitos básicos de defesa. 1,5%, aí sim, é para questões de infraestrutura. Então, voltando aqui à questão, quando fala que exclusivamente para fins humanitários, não. Aquela parte ali que fala sobre construção de estradas, construção de aeroportos e tal, está ligado aqui a fins humanitários, mas isso representa ali, vocês lembram, 1,5%, né? Não havendo menção a aspectos militares é a maior parte desse bolo, ok? Letra B. A inferência que a gente faz é, ao destinar parte dos recursos para estrutura civil, a OTAN busca garantir maior agilidade e eficiência na mobilização de tropas e equipamentos em situações de conflito. Voltando lá ao texto, tem que ter paciência, hein? Voltando ao texto, olha só. Nesse quarto parágrafo aqui está muito claro para a gente, né? Após ele falar dessa porcentagem, né? 3,5% do PIB anual, com base na definição acordada para financiar os requisitos básicos de defesa, enquanto que o outro 1,5% será destinado ao setor de segurança mais geral, incluindo melhoria em estradas, pontes, portos e aeroportos. E olha aqui no fim, aqui, ó, o X da questão, né? O que permitirá que as Forças Armadas sejam mobilizadas com mais eficiência. Dá para a gente inferir, então, que quando fala que a melhoria nessa infraestrutura civil busca garantir maior agilidade e eficiência na mobilização de tropas e equipamentos em situações de conflito, o quarto parágrafo deixa isso para a gente muito claro. Então, resposta letra B. Por que não é a letra C, professor? O investimento em infraestrutura civil visa apenas, de novo, ó, aqui nós temos o exclusivamente, aqui nós temos o advérbio apenas, ao desenvolvimento econômico dos países membros sem relação direta com a mobilização militar. Não, né? Já provamos por A mais B, por A mais C aqui no caso, né? Que é isso, que não é isso. Letra D. O financiamento de infraestrutura civil não está previsto no acordo divulgado pela OTAN. O financiamento de estrutura civil não está previsto? Está, gente. Sendo responsabilidade exclusiva de cada país. Não, gente. Pode observar que está, é aquele 1,5%. Viu, pessoal? Bom, então, resposta número 2, letra B. As duas primeiras questões, observe que são questões de interpretação de texto, que você tem que fazer com bastante calma, retornar aos parágrafos, ler de novo. Eu sei que a gente fica muito preocupado em relação às demais questões da prova, né? Questões que envolvem matemática, legislação, conhecimentos específicos, mas o tempo que é disponibilizado, ele é o suficiente para que a gente possa fazer essa prova com calma. Até porque há questões que são mais objetivas, que você faz mais rapidamente, enquanto questões como essa você pode fazer com um pouco mais de calma, para que você tenha uma resposta ali certeira, ok? Questão número 3, algo que é muito comum cair em prova de concurso, né? Que está relacionado ao gênero textual. Dito isso, olha só, no texto anterior, o texto anterior quer dizer, ele é jornalístico, é verdade. Seu objetivo é informar o público de acontecimentos recentes, relevantes e de interesse coletivo. Levando essas características em consideração, conclui-se que esse texto é um exemplo de... Pode observar que nós temos notícia e reportagem, que eu falei que são os dois gêneros textuais jornalísticos que têm a função primordial de informar. São textos de caráter expositivos. Aqui é expositivo, aqui é expositivo.
Na letra B e na letra D, você tem dois gêneros textuais que são do tipo argumentativo, tá bom? É claro que nós já observamos que aquele texto que nós lemos, ele não é argumentativo. Não há uma defesa da OTAN específica, bem explícita, uma defesa da Rússia, uma defesa da Ucrânia, enfim, não há uma defesa. É um texto que visa expor informações. Então, ou é notícia ou é reportagem. Como que eu vou conseguir diferenciar, professor? A notícia, ela é um texto, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. A notícia, ela é mais direta, ela é mais simples, ok? E ela dá uma ideia de atualidade maior. Já a reportagem, ela costuma ser mais complexa, ela costuma ser mais detalhada. Inclusive, é muito comum em reportagens a utilização de muitas imagens, infográficos, né? Costuma haver muitos intertítulos. Professor, o que é intertítulo? Intertítulo é quando você coloca um título em meio ali, né? No meio do texto tem mais um título, mais outro título, mais outro título, devido à complexidade que costuma ter uma reportagem. Dito isso, nós observamos que esse texto aqui, ele é um texto que é uma notícia, certo? Então, aqui eles foram lá, né, na reunião, essa reunião foi recente e o assunto é esse investimento 5% do PIB. Dito isso, não é aprofundado, certo? Então, resposta, letra A, notícia. Questão número 4. Agora nós temos uma questão aqui de gramática, algo, né, que pega muito a gente, né? Porque tem muitas regras na língua portuguesa e também há muitas exceções, eu sei disso. Número 4, olha só. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira na declaração final da cúpula da Aliança Militar Ocidental em Haia, diante da ameaça representada pela Rússia após a invasão da Ucrânia. As palavras em destaque podem ser classificadas respectivamente como, quando tiver o termo respectivamente na prova, dá uma sublinhada lá, dá uma destacada, né? E porque isso aqui é importante? Porque nós temos que colocar na mesma ordem. Deve ser classificado na mesma ordem que aparece aqui. Primeiro aparece a palavra cúpula e depois a palavra após. E uma dica, como você tem a palavra cúpula, aqui ó, ou pode ser substantivo ou pode ser adjetivo. Lembra que substantivo dá nome às coisas e costuma ser acompanhado por um artigo, ou o ou a. Aqui a gente sabe que é a cúpula. A cúpula é um nome que se dá a uma reunião, certo? Uma grande reunião, normalmente que envolve vários chefes de estados e tal. Então, isso é um substantivo, certo? Dito isso, vamos aqui, ó, eliminar a letra C e vamos eliminar a letra D. A banca Consulplan, ela gosta muito de questões de morfologia, é essa matéria que está aqui, né? A morfologia e a parte da morfologia que vai tratar sobre o quê? Que vai tratar sobre as classes gramaticais, certo? O uso das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, verbo, enfim. E eles gostam muito dessa oposição ou essa diferença que tem entre uma preposição e conjunção. Semanticamente, são classes gramaticais que têm a mesma função, né, de ligar termos. Só que lembra que a preposição, ela liga uma palavra a outra, né? Enquanto que a conjunção, ela liga expressões maiores. Uma oração com outra oração, uma frase com outra frase, um parágrafo com outro parágrafo, ok? Bom, dito isso, você decora, viu, gente? Decora. Nessa reta final que nós temos aí em preparação para o concurso da UFO, da Prefeitura Municipal de Berlândia, observe que algumas coisas na hora de revisar, elas são muito importantes. Uma delas é decorar as preposições. Então vai lá e decora. E sabemos que o após, ele é uma preposição, né, não é conjunção, por isso resposta letra A, ok? Questão número 5. Na questão número 5 é uma questão que é muito comum cair em qualquer concurso, tá bom? Não é só
especificamente na banca Consuplan, tá? É uma questão que nós chamamos de sinonímia, ou seja, uso de sinônimo de uma palavra que pode substituir a outra sem alterar o sentido. Bom, vamos ver, né? Na 5. Os aliados se comprometem a investir 5% do PIB anual em necessidades básicas de defesa e despesas relacionadas à defesa e segurança até 2035, a fim de garantir obrigações individuais e coletivas. O termo em destaque poderia ser substituído sem alteração de sentido por... É muito importante isso aqui, ó, sem alteração de sentido. Porque, às vezes, nós podemos substituir um termo por outro, mas aí o sentido ele vai se alterar. E aí, qual desses aqui? O a fim de, ele dá a ideia de finalidade. Então, esse fim aqui, ó, já vai te dar uma noção, né? Finalidade, ou a gente pode falar que é objetivo, ok? Quando você usa o devido a vai dar a ideia de causa. Ao lado de vai dar a ideia de lugar, correto? Em face de alguma coisa, vai dar uma ideia aqui para a gente de consequência, certo? Agora, a letra D, com o intuito de, pode observar que com o intuito de, aí sim, vai dar a mesma ideia que nós queremos, né? De finalidade. Correto? Estudamos muito com o intuito de sermos aprovados, ou seja, finalidade, né? A fim de sermos aprovados, ok? Então, outra coisa que é muito importante, o estudo de conectivos de modo geral. Além das preposições que eu falei, né, o estudo das conjunções, certo? Suas funções, seus sinônimos, correto? E também é importante aí você estudar as locuções prepositivas. A banca Consuplan gosta muito de locução prepositivas, ok? Bom, questão número 6, falei, ó, ainda que. A aliança militar explica, ainda que seus membros alocarão pelo menos 3,5% do PIB anual, com base na definição acordada, para financiar os requisitos básicos de defesa. No texto, os elementos em destaque podem ser classificados como... Bom, esse ainda que, pode observar que é uma locução, são duas palavras ali que representam apenas uma ideia, certo? Aqui ele fala assim que você tem o ainda, um advérbio, e tem a conjunção que. É verdade isso? É verdade. Ainda é um advérbio e o que é uma conjunção. Juntou esses dois aqui, nós temos uma locução conjuntiva. O exercício não perguntou sobre sentido, mas tudo bem, né? Locução conjuntiva concessiva. Concessiva, que é aquela que dá a ideia de concessão. O que é isso, professor? Ideia de concessão? É a ideia de obstáculo, que há um obstáculo, né? É a ideia de que há uma teimosia de quem vai realizar a ação, certo? É por isso aqui, ó, resposta letra A, né? Ainda que é, gente, sinônimo de mesmo que. Quais são os outros sinônimos, hein? Mesmo que é sinônimo de embora, certo? Então, beleza. Questão número 7. Nós temos aqui uma questão sobre verbo. Questão de morfologia sobre verbo é comum também, né? Aqui, vamos lá. O outro 1,5% será destinado ao setor de segurança mais geral, incluindo melhorias em estradas, pontes, portos e aeroportos, o que permitirá que as Forças Armadas sejam mobilizadas com mais eficiência. Sejam. Bom, essa forma verbal aqui é do verbo ser, certo? A forma verbal destacada está flexionada. Bom, aqui aparecem dois modos verbais, indicativo e subjuntivo. Lembrando do conceito básico do modo verbal, né? O subjuntivo,
ele expressa incerteza, ele expressa uma ideia de coisa vaga, é vago, incerteza, vago, impreciso, duvidoso, ou pode representar inclusive desejo, tá bom? Então o que acontece? Quando você coloca um subjuntivo, é porque você não tem muita certeza, você está deduzindo, você está, né, colocando ali de uma forma que não é expressa certeza de fato. Dito isso, é subjuntivo que está aqui, e o tempo verbal é presente. Presente do subjuntivo, inclusive, é um tempo verbal que costuma ser conjugado com o que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam, ok? Não é presente do indicativo, por quê? Porque o indicativo, ao contrário, né, expressa certeza, tá bom? Expressa algo que é fato, algo que é real, algo que é preciso. Quando falamos de preciso aqui, é de precisão, certo? Não é de necessidade. Questão número 8. Na questão número 8 está escrito: além disso, será permitido usar verbas para implementar ações que tenham o objetivo de combater ataques cibernéticos e híbridos, na tentativa de preparar as sociedades para conflitos futuros. Esse trecho está no 5º parágrafo. O trecho em destaque poderia ser substituído à luz da norma padrão, ou seja, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Esse trecho aqui é muito importante, sem alteração de sentido. Não pode alterar o sentido, correto? Bom, essa daqui é uma questão sobre transitividade verbal. Como assim, professor? Se nós isolarmos esse verbo aqui, o verbo usar, nós já vamos perceber que esse é um verbo transitivo, correto? Ele é um verbo transitivo. E o que é o verbo transitivo mesmo? O verbo transitivo é aquele que exige complemento. Quem usa, usa alguma coisa. Usa o quê, né? Usa alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto. Ele vai precisar de complemento, algo que vai vir sem preposição introdutória, sem uso de preposição, ok? Muito bem, então quem usa, usa alguma coisa. Usou o quê, meu povo? Usou verbas. Então verbas é o meu objeto direto. Professor, até agora eu não estou entendendo aí onde que você quer chegar. Por quê? Porque aqui nas alternativas, né, não há nenhuma classificação dessa que esteja explícita. É verdade. Nós observamos que, ao invés de colocar o verbo usar, aqui, ó, ele foi modificado, né, para usa-as, ou seja, verbo foi trocado por as, aqui usá-las, pelo las, e usá-las aqui, ó, sem acento, e usar-las. Qual dessas aqui está correta? Pela questão gramatical, pela questão da estrutura do verbo, nós observamos que o que está correto aqui é a letra B, usá-las. Professor, e o que tem a ver ali com o objeto direto? Vamos lembrar de uma coisa aqui, ó. Primeiro, pronome oblíquo, nós temos pronome oblíquo o, a, que podem variar para lo, lá, no e na. Estes daqui, gente, eles vão substituir o objeto direto. É por isso que aqui, ó, nós temos o las, né, substituindo o objeto direto, verbas. Se por acaso uma das alternativas tivesse o lhe, por exemplo, assim, usar-lhes, estaria incorreto. Por quê? Porque quando você tem o lhe ou o lhes, aí ele vai substituir quem? Um objeto indireto, ok? Aqui substitui o objeto direto. Por último, professor, por que caiu esse R que estava aqui, né? Acontece o seguinte, quando você tem um verbo no infinitivo e esse verbo ele vai se encontrar com o ou com a, se ele encontrar com o, por exemplo, vai acontecer isso aqui, o R vai cair e o O vai ganhar um L. Então vai ficar usá-lo,
não los, né? Não está no plural. E se fosse o a, mesma coisa, como está mais ou menos ali no exercício, né? Usá-la. Beleza? Então, tá bom. Questão número 9, em destaque nós temos a palavra anuais. Os países concordaram em apresentar planos anuais que mostrem um caminho confiável e gradual para atingir esse objetivo. Acrescento o comunicado prevendo uma revisão em 2029, sexto parágrafo. A palavra em destaque com o papel sintático de. Isso aqui é muito importante. Ó. Quando fala papel sintático, é a função daquela palavra na oração. A função da palavra na oração. E aí você vai lembrar que quando a gente fala de oração, estamos falando, por exemplo, de sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração, correto? Quando a gente fala ali, por exemplo, de predicado, dentro desse predicado aqui, você pode ter, por exemplo, objeto direto, objeto indireto, correto? Se tiver um verbo de ligação, você vai ter um predicativo do sujeito. Você pode ter também um predicativo do objeto, que é muito raro cair nessas bancas. Você pode ter um complemento nominal, não é isso? E você pode ter agente da passiva, que ali está. Esses aqui que eu coloquei são termos que a gente chama de integrantes da oração, né? Mas pode ter também termos acessórios. Aqui ele colocou só como termos acessórios da oração, né? Só termos acessórios, aqueles termos que, se você tirar dali, vai fazer falta? Vai, mas ele não é essencial para o significado, certo? Aqui, ó, anuais está complementando planos. A gente sabe que morfologicamente isso aqui é um adjetivo, correto? Na oração, nem tanto é isso, né? Olha só, os países concordaram em apresentar planos anuais. Pode observar que você tem o verbo apresentar, certo? E aí você vê que o apresentar, ele é um verbo transitivo direto. De novo, um verbo transitivo direto, né? Quem apresenta, apresenta alguma coisa. O que os países apresentaram? Planos anuais. Então, planos anuais é um objeto direto, ok? Planos anuais é um objeto direto. Qual é o núcleo desse objeto direto? O núcleo desse objeto direto, ou seja, a palavra principal é planos. Planos é a palavra principal. Planos é a palavra aqui que não pode faltar de jeito maneira. Então, ele é o núcleo. Anuais, que é um adjetivo, está aqui, mas não é a palavra principal. Ela acompanha o núcleo. Ou seja, se você tem uma palavra que pode ser artigo, essa palavra pode ser adjetivo, pode ser numeral, certo? Ou pode ser pronome. Quando você tem essas classes gramaticais aqui, ó, que acompanham o núcleo do sujeito, ou o núcleo do objeto, né? Ou o núcleo do predicativo, ou o núcleo do complemento nominal, essas palavras que acompanham, elas são classificadas como adjunto adnominal. Então aqui, gente, é um AA, adjunto adnominal. Não tem como ser aposto. Lembra que o aposto ele costuma ser isolado entre vírgulas? Não é vocativo. Por quê? Porque vocativo ele é um chamamento que a gente faz para uma pessoa, né, que a gente chama de interpelação, né, interpelar uma pessoa. Não é esse caso. E não é agente da passiva. O agente da passiva, para começar, ele deve começar com a preposição por, né? Ele tem que começar com a preposição por. Em frases como essa daqui, ó. O menino foi salvo por paramédicos. Ó, o menino foi salvo por paramédicos. Então, nós temos aqui, ó, por paramédicos é o agente da passiva, porque essa frase inteira, essa oração inteira, está na voz passiva, tá? O sujeito não fez nada, o menino não fez nada. Ele recebeu a ação, sofreu a ação de ser salvo por alguém, ok? Bom, e a última questão, para encerrarmos essa nossa análise. Além disso, não há referências a compromissos financeiros para Kiev, está no 11º parágrafo do texto.
Essa frase faz referência a um documento produzido pela OTAN. Uma reescrita adequada dessa frase, à luz da norma padrão, seria questão de reescrita, ou pode ser chamado questão de paráfrase, tá? É muito comum também. Normalmente é uma questão de reescrever sem alterar o sentido original, certo? Dito isso, olha só, ele está mostrando aqui para a gente um verbo que cai bastante, principalmente em questões de concordância. O verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, pode observar que ele é um verbo invariável. O A com H aqui, ó, ele está no singular, embora ele esteja concordando aqui com referências a compromissos, tudo aqui, né, são termos que estejam no plural. Por quê? Porque esse verbo aqui, ó, o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Quando falamos que o verbo ele é impessoal, é porque não tem sujeito. Ele não tem sujeito. Não há sujeito para ele. Correto? É oração sem sujeito. Dito isso, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, quando você tem o verbo haver no sentido de existir, você substitui pelo verbo existir, assim como estamos falando. Quando você substitui pelo tem, pelo verbo ter, isso aqui, ó, é um traço de oralidade, informalidade, informalidade, enfim. Dito isso, a resposta está entre a letra C e a letra D. E agora? Agora, quando você substitui o verbo existir, apesar de terem o mesmo sentido, eles não têm o mesmo comportamento sintático, né? O verbo haver é impessoal, ele é invariável, mas quando eu troco pelo verbo existir, o verbo existir ele vai ser variável, ele vai ser um verbo pessoal, significa que ele vai conjugar em todas as pessoas, significa que ele vai ter sujeito. Como assim, professor? Bom, resposta é letra D. Não existem referências a compromissos financeiros para Kiev. Esse verbo aqui, gente, ele tem como sujeito referências a compromissos financiados para Kiev. Isso aqui é o sujeito e esse aqui é um verbo intransitivo. A questão é que a gente costuma utilizar esse verbo de maneira invertida, na ordem inversa, né? Antes do sujeito. Se fosse na ordem direta, seria como? Referências a compromissos financeiros para Kiev não existem. Ok? Bom, no mais, a minha dica, né, é que você continue estudando aí nessa reta final. Eu sei que é cansativo, eu sei que a gente precisa às vezes descansar um pouco, mas é muito importante, é muito necessário que você continue na pegada, né, e consiga, né, realizar. Eu sei que para muitos é um sonho de conquistar um cargo público, correto? Então é isso, ó, no mais, um forte abraço meu aqui para você e uma boa prova.